Eu quero rapidamente aqui falar sobre a importância de nós servirmos a Deus reconhecendo as coisas que Deus tem feito por nós. Uma palavra rápida de meditação é no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Houve um homem cujo nome era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli recebeu uma palavra de Deus dizendo que ele seria sacerdote e que da descendência de Eli jamais faltaria sacerdote. Ou seja, a aliança que Deus havia feito com Eli foi uma aliança de que sempre haveria sacerdote na linhagem de Eli. O Eli ficou muito feliz e durante um bom tempo ele foi um bom sacerdote. Cuidou da casa de Deus, cuidava do templo, dirigia a vida dos sacerdotes. Inclusive, ele foi tão bom que os filhos decidiram também ser sacerdotes, conforme as palavras do Senhor. Só que aconteceu umas coisas com o passar do tempo que me chamou a atenção e eu queria dividir com vocês. Fazer a obra de Deus com excelência é uma prioridade na minha vida e deve também ser uma prioridade na sua vida. Se você não faz a obra de Deus com excelência, é melhor não fazê-la. Há um texto em Jeremias que diz: maldito é todo aquele que faz a obra de Deus de modo fraudulento. Fraudulento é quando a pessoa não segue os princípios estabelecidos. Parece que ela está fazendo, mas ela não está fazendo com fidelidade. Em algum momento, em algum lugar, ela está deixando de fazer aquilo pelo qual ela foi ordenada a fazer. E aí me chama a atenção esse texto. No meio da caminhada do sacerdote Eli, ele acabou deixando a desejar. Bem, diz o texto em Samuel, estou resumindo para nós entrarmos na leitura, que o sacerdote Eli, ele acabou envelhecendo. Vou pegar aqui a outra linguagem da Bíblia que eu quero ler com você. Ele acabou envelhecendo, algo que nós jamais devemos deixar acontecer espiritualmente em nossas vidas. Claro que envelhecer fisicamente nós iremos, mas jamais devemos permitir que nós sejamos envelhecidos espiritualmente falando. Porque quando envelhecemos espiritualmente falando, não temos mais força para fazer aquilo que dantes fazíamos. Há muitas pessoas que envelheceram na fé. Conheço muitos pastores que envelheceram na fé. Conheço muitos obreiros que envelheceram na fé. Eram pessoas dedicadas, chegavam cedo na igreja, dobravam os joelhos, oravam, apresentavam as mãos. Deus, quando eu impor as mãos sobre as pessoas, Deus consagra minhas mãos. Orava para servir, orava para começar a trabalhar. Só que essas pessoas envelheceram. Hoje elas já chegam atrasadas na igreja, hoje elas já chegam pela metade e sequer coloca-se diante de Deus para poder fazer aquilo que deveria ser feito. Então é uma velhice espiritual. Nós jamais devemos deixar de fazer aquilo que nós temos consciência que devemos fazer. E, infelizmente, esse sacerdote chamado Eli, ele envelheceu espiritualmente também, não só na idade, mas espiritualmente, já não fazia mais o que ele sabia que deveria fazer. É a mesma coisa, por exemplo, eu sei que eu tenho que orar, aí eu não vou deixando de orar, não vou mais orando. Eu falo que todo pastor precisa orar pelo menos 1 hora por dia. Aí a pessoa fala, mas eu não durmo? Claro, também durmo, trabalho, faço. Você precisa, dentro do seu tempo, do seu dia a dia, você precisa separar um tempo, falar, não, isso aqui é de Deus. Isso aqui é para eu me comungar com Deus e estar na presença de Deus. Não posso me envelhecer. Ou seja, eu envelheço quando eu deixo de fazer aquilo que antes eu fazia com facilidade. A pergunta é, você envelheceu espiritualmente falando? Você já não vê mais necessidade de ser aquela pessoa sincera, verdadeira. Você lembra quando alguém te contava alguma coisa que você falava para a pessoa, não, vamos orar sobre isso, vamos apresentar diante de Deus. Hoje você já é uma pessoa velha espiritualmente falando, porque você já não vê mais importância naquilo e nem vê importância de semear, de falar para as outras pessoas.
Às vezes até o pastor, conheço pastor que leva, se alguém contar um problema, leva para o altar e fala no altar e às vezes até dá nome, né? Enfim, é muito triste. Eli envelheceu, Eli se tornou muito forte, fisicamente falando, ou seja, cuidado com a obesidade espiritual, porque a obesidade espiritual, ela impede você de fazer algumas atividades espirituais que antes você fazia. A obesidade espiritual não te deixa orar. A obesidade espiritual não te deixa caminhar, aquele prazer de evangelizar, de convidar as pessoas, aquela alegria de sentar, de levantar na presença de Deus, de levantar as mãos. Cuidado, há muitas pessoas que elas estão se tornando obesas espiritualmente. E por último, o sacerdote Eli também perdeu a visão, ele já não enxergava tanto como antes. Coisas que antes ele via como errada, agora ele já deixava passar, fazia vista grossa. Até o dia em que o Senhor chegou para ele e diz assim, Deus chegou e disse assim, veja como, não dá tempo de eu ler tudo, mas eu tenho que reduzir aqui para a nossa leitura rápida. Está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 22. Era porém Eli, olha só, já muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo da congregação. E disse ele, por que fazem isso, meus filhos? Por que fazem tais coisas? Todo o povo ouço constantemente falar de vocês. Não faça assim, meus filhos. Não é boa a fama de vocês. Ou seja, ele não os repreendeu do templo, ele não os tirou do templo ali. Ele disse, olha, se o homem pecar contra o homem, Deus perdoa, mas se pecar contra Deus, quem vai perdoar? Meus filhos, não faça isso. Só que, ao mesmo tempo que o sacerdote Eli permitia que coisas erradas acontecessem dentro do templo, que os sacerdotes prostituíssem dentro do templo, mentissem dentro do templo, fazia tanta coisa errada dentro do templo, o Samuel estava crescendo. Porque sabe que se você não tomar uma posição de ser o que Deus chamou para você ser, Samuel está crescendo. Vai chegar um momento que Samuel vai ocupar o seu lugar. Samuel vai chegar, porque Deus, a obra de Deus não fica presa a uma pessoa. Não pode. A igreja de Jesus, ela não está presa a uma denominação. Ela não está presa a um CNPJ aqui na terra. Eu falo isso e algumas pessoas ficam até assim quando eu digo, mas é verdade. A igreja de Jesus não está presa a um CNPJ. A igreja do Novo Testamento, a noiva de Cristo, ela não tem um nome aqui na terra, uma igreja, esta igreja que representa Jesus. Não, o que representa Jesus é a sinceridade do coração daquela pessoa que convida Jesus para morar dentro dela. E aí o sacerdote Eli não cuidou da casa de Deus como deveria. Então veio um homem de Deus, a Eli disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais os pés dos meus sacrifícios. Por que você está fazendo de qualquer jeito a minha obra? E as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu, eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Ou seja, Deus falou, Eli, você está mais preocupado com teus filhos, você está mais preocupado com coisas materiais do que com as coisas espirituais, Eli. Poxa, você perdeu a visão, você perdeu o coração, você está me desprezando por causa das outras coisas. Deus foi sincero com ele. Portanto, o Senhor diz,
Deus de Israel falou. Versículo 30, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai reinaria na minha presença perpetuamente. Mas agora, longe de mim tal coisa, porque os que me desprezam serão desprezados. Deus falou isso para ele. E diz mais, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na minha casa. Peraí, vou ler de novo aqui. Será que é isso mesmo? Versículo 31. Dê uma olhada se você está com a Bíblia. Verás o aperto da morada de Deus. E há um tempo com o bem que fará Israel. Aí Deus diz assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Vou cortar o teu braço e vou cortar o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Deus está dizendo assim, pois é, você envelheceu, você não cuidou mais da minha casa como você cuidava, como te foi ordenado para cuidar. Verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Repete o Senhor Deus. Uau, isso aqui é muito forte. Gente, eu tenho mais o que falar aqui sobre esse texto, mas é muito forte. Vou ler aqui na outra versão para você. Eu li na versão atualizada. Deixa eu ler aqui na outra versão aqui, corrigida. Olha só. Deus falou assim para ele, no versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Deus está dizendo assim, você envelheceu. Eu queria aquela juventude. Não é que nós não iremos envelhecer espiritualmente. O problema aqui não era a velhice física, era a velhice espiritual de Eli. E diz o versículo 32, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. O Senhor está dizendo, Eli, eu vou trazer juízo. Eli, em outras palavras, você vai ver o que eu vou fazer. Porque assim, você não me honrou como você deveria me honrar. Né? Chegada a hora, e diz ainda mais, o Senhor Deus, se nós não levarmos a sério a obra que Ele colocou na nossa mão para fazer, vai chegar uma hora que Ele vai cortar. Aqui está dizendo, uma outra versão, a nova versão internacional, vai dizer assim para nós, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família e do teu pai, e não haverá mais nenhum idoso na tua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém abençoará, ninguém alcançará a idade avançada, ou seja, vai morrer cedo. Que coisa, né? Isso aqui seria porque o Eli desprezou a Deus. Eu quero dizer a você, não podemos desprezar ao Senhor. Eu vou falar mais sobre isso aqui depois, no nosso próximo programa, Fazendo a Obra de Deus com Excelência. E eu resumo dizendo assim, olho para esse texto aqui, ele me assusta. Sim, estou lhe dizendo com sinceridade, me assusta. Por quê? Porque eu não posso deixar meu espírito envelhecer. Meus cabelos vão ficar brancos, a minha força física pode faltar, mas o meu espírito tem que se renovar a cada dia, porque meu espírito veio de Deus. Eu creio, assim como Moisés, que ficou velho fisicamente, mas a força era renovada. Caleb e outros que decidiram honrar a Deus. Você não pode deixar a velhice espiritual chegar, e muito menos a obesidade espiritual, e muito menos a cegueira espiritual. A velhice é quando você não tem mais força para fazer o que você fazia antes. A obesidade espiritual é quando você não consegue desenvolver as atividades que Deus chamou você para desenvolver. E a cegueira espiritual é quando você não consegue ver o futuro, você só pensa no que está diante dos seus olhos. Hoje, infelizmente, nós vivemos dentro da igreja pessoas que só pensam em si. Tudo que elas querem
pensar só em si. Elas não estão nem aí pelo futuro dos outros. Elas não temem de falar algo que não deveria. Se tem alguém ouvindo, novo convertido, e... Meu Deus do céu. É difícil. Um membro, uma vez, resumindo, lá na outra igreja, chegou para mim, depois do culto de domingo, e falou assim: pastor, posso fazer um pedido para o senhor? O senhor não vai levar mal? Eu falei: não, imagina, o que foi? Eu falei: pastor, fala com os obreiros que quando está no banheiro não fica falando de um problema do outro não, porque esse dia eu estava no banheiro e eles não sabiam que eu estava lá, entraram os obreiros e ficaram metendo a língua no colega. Eu falei: gente, sério? Ele falou: pastor, é verdade. O senhor não ensina isso para eles? Aí eu falei: fiquei muito chateado, porque a gente ensina. A gente ensinava. Só que esses obreiros eram velhos espiritualmente. Não via necessidade de se cuidar. Estavam obesos espiritualmente, já não mais tinha força para suportar algumas coisas, sem reclamar, sem falar mal. Me serviu de lição, né? Me serviu de lição, que eu lembro até hoje. Meu Pai do céu. Enfim, é assim mesmo, gente. Deus vai nos abençoar. Lembro ainda de outro caso, uma vez, em Belo Horizonte. Lembro até a rua Rio de Janeiro, quase esquina com a Santos Dumont. Um comecinho que na verdade, eu nem era ainda, não estava nem na igreja, assim, tocava na igreja, ajudava algumas coisas, mas nem estava muito na igreja. Eu lembro que eu ia nesse banco às vezes lá, e uma vez a moça do caixa me pediu, falou assim: ô moço, o pastor me pediu que fosse lá pegar aqueles bloquinhos de depósito. Não sei se você lembra que antigamente você preenchia um bloquinho assim vermelho do Banco Bradesco, você tinha que preencher e tal. Aí pediram para eu ir lá, fui buscar. Cheguei lá, pedi para a moça do caixa, falei: você é da igreja? Sou. Avisa o seu líder lá para falar com os pastores, que quando vier aqui não fica falando negócio de igreja na fila do banco, porque lembra naquele tempo ficava centenas de pessoas na fila e os pastores falando coisas, falando mal. Então, nossa, Deus do céu, olha, tem 30 anos isso, eu não esqueci. Porque, coitado, aqueles pastores já estavam velhos espiritualmente, já estavam obesos espiritualmente. Nós temos que ser bênção na vida dos outros. Aonde quer que você for, coloque no seu coração: eu estou rodeado de testemunhas. Eu preciso ser bênção na vida de quem me ouve. Próximo sábado, às 10 horas da manhã, você não pode perder o nosso próximo Fazendo a Obra com Excelência. Isso vai te ajudar muito. Deus vai voltar a te usar, como te usava, como já te usou. Deus te abençoe. Vejo você no próximo sábado em mais um Fazendo a Obra com Excelência. Esse é um programa, é uma mensagem especialmente para aquelas pessoas que valorizam, que ama fazer a obra de Deus. Um abraço a todos, até amanhã. Até o próximo sábado, desculpa. Até lá.